Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Trabalhar na Aviação no YouTube. Já faz um tempo aí que a gente não grava, então eu peço desculpas antecipadamente a todos, porque a gente está um tempão aí sem gravar, né? Mas é uma felicidade muito grande poder voltar aqui e gravar vídeo com vocês, especialmente nessa noite tão especial que estamos lançando aí o nosso livro, né, de CTM. Já faz um tempão que a gente estava com esse projeto aí. Então, queria aproveitar para agradecer aí o pessoal que deu apoio para a gente ao longo desses anos todos, né? Pessoal da Embraer, pessoal da Eleb, pessoal da Azul, pessoal da APS, pessoal aí de tantas empresas aí, pessoal de tantos setores, pessoal da Mantaer. Um abraço aí para todos os nossos amigos aí e tal. E também eu queria aproveitar para fazer uma homenagem a um amigo nosso aí que faleceu sábado passado, o Luiz Simões, que foi um grande companheiro aí de jornada e ele compartilhava comigo esses ideais aí de divulgar o conhecimento para as pessoas, né, de aviação. E então fica a minha homenagem aí a ele. Foi um grande companheiro aí. Então, pessoal, aproveitando aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela, né? Eu fiz aqui uma apresentação para que a gente possa apresentar para vocês o livro, né? Então, sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos aí ao livro CTM ao Alcance de Todos. Esse é um projeto que há muitos anos, né, quem me conhece sabe que eu gostaria muito de compartilhar esse conhecimento, e aí já de praticamente 30 anos de carreira na aviação, e é uma coisa que, graças ao meu amigo Enzo, né, que me ajudou a escrever o livro finalmente saiu, porque se deixasse aí só para eu ficar fazendo, eu já fiz várias vezes, né? Quantas vezes também que eu já dei treinamento em empresas, em treinamento para o pessoal, e o livro o pessoal sempre pedia, né? E aí eu fiz vários drafts, aí fiquei refazendo e agora o negócio saiu. Então, sejam bem-vindos, canal do YouTube, Trabalhar na Aviação. Vamos que vamos. Qual que seria a ideia, né? Vou primeiramente apresentar para vocês aqui um roteiro onde a gente destaca aqui a apresentação, né, que é o propósito do livro. Vou falar um pouquinho sobre o mercado de CTM na aviação. Como que esse livro pode te ajudar, ou seja, qual que é a importância, né, que um livro de CTM num mercado que não tem muita leitura, né, disponível. Como é que ele pode ajudar as pessoas, né? E qual que é o conteúdo de aplicação prática, né, desse livro, ou seja, como é que ele pode te ajudar no seu dia a dia, né? E por final, mostrar aqui como adquirir e assista até o final porque eu vou passar um bônus para quem assistir esse vídeo aqui, que é muito importante, vai te dar um desconto bem interessante aí e outras bonificações também, ok? Então vamos lá. Então, apresentando aqui o livro, a gente começa falando sobre o módulo um, né? Onde a gente começa a falar sobre os fundamentos da navegabilidade, que é a base de tudo, né? Então, como que surgiu, né, a questão de CTM, controle técnico de manutenção? Ele surge da base de aeronavegabilidade, né? Que é a regulamentação aeronáutica, né? Aí ele segue falando aqui um pouco sobre regulamentação de manutenção, um pouco mais a fundo, né? E vai dando aí detalhes. A gente teve a preocupação de fazer um livro que fosse globalizado. Então a gente não trata só a regulamentação ANAC, mas tratamos também a regulamentação FAA e a regulamentação EASA, que são as mais proeminentes, né? E com as quais a ANAC possui acordo bilateral. Com isso, a gente tem formas aí de fazer com que quem está aprendendo, quem está entrando nesse segmento de mercado, tenha oportunidades de ver um mundo mais globalizado, né? Existem muitos acordos bilaterais hoje da ANAC com autoridades mundiais, né? Daí a gente entra no módulo 4, vamos falar um pouquinho sobre documentação técnica e as publicações aeronáuticas, né? Isso aqui é a base de todo o conhecimento de registros técnicos, né? A gente não poderia deixar de falar no capítulo 5 sobre as diretrizes de aeronavegabilidade, o boletim de serviço, que é praticamente o nosso dia a dia nessa área de controle e de manutenção, né? E aí a gente segue para o módulo 6 que são limites de aeronavegabilidade e controle de vida de componentes, que é essencial, né? Então você imagina uma vida de CTM, você tem necessidade de controlar não só os cheques das aeronaves que vão acontecer, mas também os componentes, né? Os mapas de reparo, as fichas, enfim, existem muitos controles necessários que devem ser abordados, né? E aqui no livro a gente aborda todos eles. E no final, a gente tem o módulo 7 que vai falar bem mais a fundo sobre grandes modificações, grandes reparos, certificados de rastreabilidade e por aí vai. Cadernetas também de aeronaves, cadernetas de componentes, né?
Aqui eu quero apresentar para vocês um pouquinho sobre o sumário do livro, né? Eu vou dissecar um pouquinho o sumário para dar uma ideia da profundidade com a qual a gente analisou os assuntos, né? Então, começamos aqui falando sobre o conceito de aeronavegabilidade, né, do início, que é esse item 1.1, né? Falamos aí, como eu comentei, a gente aborda um pouco aí das autoridades internacionais, então é importante ver como é que é o paralelo da regulamentação aeronáutica perante o FAA e perante a EASA. Muitas das coisas da nossa regulamentação foi utilizado estrategicamente o modelo do FAA, porque é um modelo que é bem difundido, né? Então, a gente tem aí o padrão ICAO, que é a base de toda a regulamentação aeronáutica, mas por similaridade, o Brasil adotou uma orientação estratégica de seguir um pouco a filosofia do FAA, e agora, sim, um pouco mais EASA também foi complementado ao longo dos anos, né? Então, aqui, no item 1.2, eu falo sobre a estrutura regulatória internacional, como eu falei, né, onde que surgiu esses acordos internacionais, a base da ICAO, como a ICAO surgiu, né, quais são os quatro pilares do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional, o SGSO, que no caso em inglês é Safety Management System, né, como funcionam essas estruturas no exterior, tanto no FAA como na EASA, aqui nos itens 1.22 e 1.23. E depois nós vamos seguindo aqui, falando sobre como que é a regulamentação ANAC, como funcionam os acordos bilaterais, né? Falamos aqui sobre outras certificações que são requeridas pelo mercado de aviação, que é a IOSA, para operadores de linha aéreas, e o ISBAL, que é para operadores de táxis aéreos, né? Comentamos um pouquinho sobre isso daí. No item 1.3, a gente fala um pouco sobre o ecossistema de manutenção aeronáutica, então a gente começa a entrar mais no aspecto técnico, né, das organizações de manutenção, táxis aéreos, companhias aéreas, né, o conceito propriamente dito de MRO, né, o quanto é importante a gente destacar a estrutura que rege essa estrutura de manutenção, né. Vamos falar aqui um pouquinho sobre cadeia de suprimentos de manutenção. No item 1.3.3, a gente destaca a aviação geral versus a aviação comercial. É importante a gente destacar algumas diferenças regulatórias, né? Alguns aviões voam muito mais do que outros, né? Os aviões comerciais têm um controle muito mais rígido, né? Em função de voarem muito mais do que os controles simples de caderneta da aviação geral. Aí falamos um pouquinho aqui no 1.3.4 sobre a aviação corporativa e suas particularidades, ou seja, o avião executivo ele tem um propósito muito específico, né? Então ele não é para voar muito, mas de qualquer forma o controle dele é muito próprio e tem que ser respeitado a forma como ele é operado. Aí continuamos aqui um pouquinho mais sobre o FAA, né? Falamos aqui a correlação entre o RBAC 65, o Part 66 da EASA, né? São sistemas similares de aeronavegabilidade desses outros estados de projeto, né? Dessas autoridades primordiais. E aí aqui no item 2.1, já no módulo 2, a gente começa a falar sobre a regulamentação em si, né? A gente sai um pouco do geral e começa a falar mais sobre a regulamentação aplicada aos regulamentos aqui sobre pilotos, mecânicos, a regulamentação técnica. E vamos falando aqui sobre também a questão da aprovação para retorno ao serviço. No item 2.1.3, a gente destaca o Return to Service, que é basicamente a liberação final, envolve responsabilidade civil, e é um item extremamente importante porque ele vai condensar todo o serviço que foi realizado de manutenção. E aí, seguindo mais aqui no capítulo 2, a gente vai falar sobre os reparos maiores e menores, o que que é uma major repair, uma minor repair, uma major mod, uma modificação grande, uma modificação pequena. Destacamos esses aspectos, né? Falamos aqui também sobre os reparos e alterações maiores, o form do FA, o 337, que é equivalente ao nosso SegVol 001, né, aqui na ANAC. E daí nós temos aqui outras regulamentações, né, que são importantes do RBAC 91, as quais são fundamentais a gente conhecer num livro que se presta a falar sobre CTM. Continuando aqui, a gente vai falando sobre as inspeções, né, são necessárias como parte dos cheques, né, de aeronavegabilidade continuada. A gente fala sobre esse conceito aqui no item 2.2.6, que inclusive apresenta um programa específico que é para gerenciamento
da segurança de voo, né, baseado na filosofia MSG3, que também a gente aborda qual é o conceito filosófico e estratégico do MSG3 e os programas de manutenção, o MRB e o MPD. Né? Falamos aqui também sobre itens de inspeção obrigatória, que é uma coisa muito particular, né? A gente disseca bem esse assunto. Vamos apresentar aqui também no 2.3.3 a MEL, né, a CDL, que são configurações acessórias para você liberar a aeronave, então você tem condições de liberar ela com uma flexibilidade um pouco maior, desde que isso esteja previsto no manual do fabricante. Daí, seguindo, falamos um pouquinho aqui também sobre o RBAC 145 e o seu similar dos Estados Unidos, né? São muito próximos, assim, a origem deles é muito próxima, então eu achei que seria importante compartilhar com vocês sobre qual é a estrutura que rege esse arcabouço regulamentar, né? E a importância que ela é, por definição da ICAO, a mesma no mundo todo. Então, como os países se adequaram a fazer essas regulamentações. E aí, seguindo um pouco mais aqui, a parte de lei, né, no 2.6, a gente fala sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é a nossa base jurídica, né, da regulamentação no Brasil, ou seja, tudo nasce do Código Brasileiro de Aeronáutica, os regulamentos e todas as IESs, e tudo que existe, né, de controle de espaço aéreo, as regulamentações nascem do Código Brasileiro de Aeronáutica. Falamos bastante sobre isso daí, no 2.6, e seguimos aí depois para o módulo 3. No módulo 13, a gente vai falar sobre a evolução dos conceitos de manutenção, para que você possa ter uma noção de onde começa, por que, que a coisa é assim, para onde vai, por que, que pensaram que fosse dessa forma, como os controles foram instituídos. Falamos sobre hard time, on condition, condition monitoring, que são maneiras de você controlar os componentes, né, com vida limite. Falamos sobre hubs, que é uma coisa muito própria do helicóptero, né? Helicópteros de grande porte. E assim a gente vai seguindo até chegar no módulo 4. No módulo 4 falamos sobre documentação técnica e as publicações aeronáuticas, ou seja, uh, toda a estrutura, né, técnica de technical records, de technical publications, que a gente usa no dia a dia da aviação, né? Para que isso possa ter sentido na parte de controle. E aí, incluindo a parte aqui do 4.2, onde a gente fala sobre o Aircraft Maintenance Manual, que é a base do dado técnico aprovado, né, que um fabricante emite e daí ele faz com que os operadores sigam essas instruções. Falando aqui sobre outros manuais, né, no capítulo 4, vamos falar sobre o Master Service Manual, os itens que são no 4.4 aqui sobre Worthiness Limitation Items, ou seja, são itens que não têm tolerância à manutenção. Quando vence a tarefa, você tem que realizar. A gente fala bastante sobre isso daí. Falamos sobre aqui o ATA Spec 2200, que também é um sistema de controle para peças e componentes, né? Falamos sobre gestão de revisão e controle de documentos, ou seja, como é que você tem os manuais de empresa, que são manuais vivos, né, estão sempre em atualização, como é que você convive com esse tipo de manual para que você possa interagir e seguir as políticas estabelecidas para aquela empresa. E aí nós entramos no capítulo 5, onde a gente vai entrar muito forte, né? E aqui é uma parte bem tensa do livro, onde a gente fala sobre os controles de AD, como que elas existem, por que elas servem, qual a diferença de uma AD e de um Service Bulletin, como funciona um Service Bulletin de emergência, né? Então aqui a gente dá uma boa apresentação sobre isso daí, compartilhando aqui com vocês também o que é Service Letter, o que é a diferença para Service Instruction, All Operators Message, tudo que vem no dia a dia do trabalho em CTM, você consegue visualizar, porque a gente trouxe aqui uma abordagem bem específica para cada tipo de documento. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam gostando aí. Deixa um like aí no vídeo e vamos acompanhando. Aí no capítulo 6, né, a gente vai falar aqui sobre a parte do dia a dia da manutenção de aeronaves, ou seja, ela é muito importante para quem tem a oportunidade de trabalhar nas áreas correlatas a planejamento, controle, engenharia, produção de manutenção, né? Então aqui você vai encontrar várias informações que vão falar sobre controle de componentes, controle de peças falsificadas, controle de horas limites, né, controle de AD, como funciona a manutenção especial de helicóptero. Então aqui o capítulo 6 ele é bem destinado a essa parte.
Seguindo, a gente vai falar sobre os programas de manutenção de aeronaves, né? Aqui a questão também de o controle de vida limite, né? Os mapas de reparo, como isso interage com relação aos regulamentos, né? Como que os SegVol 001, por exemplo, aqui no 7.2.5, como eles são aplicados aí nos registros do dia a dia da aeronave e que vão finalizar num arcabouço da aeronave, que vai ser o histórico de manutenção daquela aeronave. Aí vai seguindo, né? A gente fala sobre os logbooks aeronáuticos, coisas importantíssimas, os registros principais de manutenção, especialmente a work order, né? No item 7.8, que ele é fundamental, ela é a, a raiz mestra, né, de todo o trabalho de manutenção executado, né? Todos os departamentos da empresa passam por essa work order, quem planeja, quem executa, quem controla, quem administra, né, quem fornece as peças para aquela work order seja realizada. E daí a gente encerra o capítulo 7 com alguns resumos, né? E a gente vai dando um tratamento, preparando o leitor para o próximo volume, né? O volume 2 ele é mais aí na parte de gestão, né? Está sendo preparado por nós e em breve vai estar também disponível para vocês. Então aqui vem o final do primeiro volume, onde a gente vai falando aqui um resumo para que as pessoas possam fazer uma coisa que é importante, né, no processo de aprendizado, que é você condensar o aprendizado que você teve. Ou seja, você vai. é, Você lê um livro extenso, mas aqui você pode já atacar direto o resumo. Então, se você precisa ter uma informação rápida, você consegue vir aqui nesse resumo aqui e ter uma boa noção do assunto completo. Seguindo, pessoal, a gente vai falar um pouco agora sobre o mercado de CTM na aviação, ou seja, por que alguém deve conhecer essa área? É muito importante porque ele é muito democrático, né? O CTM ele é uma área que permite que várias pessoas possam trabalhar e ele não tem muitas barreiras, né? Isso é muito legal. Então, por exemplo, estudantes de engenharia, de direito e de administração, não apenas esses, mas ciências aeronáuticas, técnicos, né? De várias áreas. É possível porque com um livro como esse, por exemplo, você tem um conhecimento mínimo para iniciar, né, numa carreira de controle técnico e ser admitido, fazer uma entrevista, né, e você fazer uma entrevista com o conhecimento que esse livro traz é importante porque você já galga algumas posições, né, e a confiança do seu entrevistador. Então você consegue, ainda como estudante, entrar na aviação, né? Uma pessoa que está fazendo curso de piloto, ou está fazendo curso de engenharia, ou curso de direito, consegue trabalhar na aviação nesta área que vai ser um trampolim mesmo para a carreira dentro da empresa, né? Engenheiros formados, né? Pessoas que aí trabalham com engenharia já há um certo tempo, também tem a opção de trabalhar na área de CTM, porque são pessoas que já têm esse arcabouço técnico, né? Mecânicos de manutenção aeronáutica também são pessoas que, ao longo da sua carreira, desenvolveram habilidades como mecânicos, como executantes e como inspetores, e eles têm muitos conhecimentos, né, dos registros técnicos. Então, com certeza, uma maneira de você ampliar a sua carreira seria atuar na área de gestão de controle técnico. Isso, com certeza, é uma coisa que agrega para o seu currículo, né? Da mesma forma, o pessoal que eu comentei, ciências aeronáuticas, né, que é um pessoal que está bem ah, envolto aí no dia a dia das operações aeronáuticas, né, conhecer CTM é muito importante porque vai te dar uma noção muito aprofundada de como os controles existem, né, para que esses controles existem, porque eles são importantes em termos de segurança de voo. A mesma coisa para advogados, né? Então tem situações aí de litígio, compra e venda de aeronave, problemas que aconteceram, e se você souber interagir a fundo, né, o porquê que esses problemas aconteceram, você consegue defender o caso com muito mais propriedade. Profissionais autônomos, né, de várias áreas, ou seja, não é uma coisa assim que precisa ter um conhecimento prévio se você está iniciando, né, você vai iniciar do começo. Então, se você, por exemplo, não conhecia o livro antes, não tinha oportunidade de ler, você vai começar lá para trás, ainda fazendo controle de ficha, controle de tag, controle de cheque. E assim você vai pegando experiência. Mas se você tiver a oportunidade de ler o livro, você consegue já ter um conhecimento muito melhor para poder discutir isso perante a empresa, né? E aqui, finalmente, não menos importante, os aviadores, porque são as pessoas que no final administram as companhias aéreas, que administram as empresas, né? Então, como gestores, é muito importante eles terem a oportunidade de conhecer o CTM, porque eles vão poder interagir até na questão de custos, administração de custos, né? Isso é muito importante e vai vir com base no conhecimento técnico, ou seja, vencimento de cheques, vencimento de tarefas,
vencimentos de motores, né? Tudo que tem que ser provisionado com antecedência nasce no CTM. E aqui eu falar um pouquinho sobre como esse livro pode te ajudar, né? Então, qual que é a proposta nossa? Não é para ser um livro assim que você vai ter que ler do começo ao fim, né? Ele é um manual, por isso que ele é ao alcance de todos, porque qualquer pessoa pode chegar, pegar esse conhecimento prático e ir direto ao ponto, né? A gente tentou fazer uma linguagem bem simples, sem ficar uma coisa muito rebuscada, mas que seja completa tecnicamente. A gente fala sobre aqui o conteúdo completo do que você precisa saber. Vocês viram ali no sumário como a gente entrou muito a fundo em vários tipos de controle, né? Seja programa de manutenção, qualidade, planejamento e tudo mais. Para quem vai trabalhar nessa cadeia de manutenção de aeronaves, que é uma grande oportunidade, né? Veja aí quantas companhias aéreas existem, táxis aéreos, aí, empresas de manutenção espalhadas pelo Brasil todo. Com certeza, é uma oportunidade de trabalhar com aviação e você vai ter a oportunidade de interagir em vários setores, ou seja, você consegue se desenvolver na empresa em várias áreas, né? Tendo como base o CTM, esse conhecimento. O, essa parte aqui de aquisições e entregas técnicas, ele é muito importante, né, hoje em dia e está relacionado a advogados, engenheiros e administradores. Por quê? Você tem compra e venda de aeronaves, né, e você tem as entregas técnicas. Isso é uma coisa extremamente importante e nasce da carreira de CTM, né? Trabalhar em OMA, que é a Organização de Manutenção, né, são as oficinas, né, então você tem a oportunidade de se candidatar a vagas de emprego não só em oficinas, como em táxis aéreos e em companhias aéreas, né, dentre outras, mas esse seria o grande mercado, né. Centros de pesquisa e desenvolvimento também, né, os mais aí amplos possíveis, né, um conhecimento que ele é muito relacionado aí à questão da segurança de voo e aqui finalmente a parte dos advogados que seria o contencioso civil, né? Então, quando você tem problemas de reposse de aeronaves, né, questão de compra e venda, é uma situação que, como eu falei um pouco antes, quem detém esse conhecimento técnico sobre o que está sendo dito consegue interagir melhor no arcabouço jurídico sobre o que seria o Código de Processo Civil e as formas de solução desse litígio. Pessoal, se estão gostando, vão deixando o seu like aí, comente, por favor, mande suas dúvidas que a gente vai respondendo aqui nos chats do vídeo. Seguindo aqui, o conteúdo e a aplicação prática. Uma coisa que a gente pensou quando a gente criou esse livro foi, como eu comentei aqui no início, né, admitir um profissional sem experiência prévia, ou seja, é uma coisa bem democrática, né? E outra coisa importante é que quanto mais você conhece CTM, mais você se desenvolve a capacidade gerencial de manutenção, né? Você realmente consegue galgar carreiras gerenciais na aviação que você inicia com a parte CTM, depois você vai para a parte de planejamento, qualidade, engenharia e por assim vai. E é uma base para atuar em outras áreas, né, como supply chain, né, muito importante quem vai atuar em compras ou vai atuar na parte de planejamento estratégico de materiais, conhecer quais são os componentes, né, que são instalados nas aeronaves e por aí vai. E a visão completa do sistema de segurança de voo, né? Eu acho que é o grande negócio da regulamentação aeronáutica aliado ao CTM, é você ter a noção de segurança de voo, como que esses registros eles são importantes e como que a não execução deles pode agravar uma situação importantíssima de segurança de voo. Aqui, então, pessoal, a gente procurou ser bastante objetivo, né? Estamos já se encaminhando para o final dessa live e eu queria deixar para vocês aqui como é possível você adquirir esse livro. Ele não está em editoras, é um livro próprio, né? Nosso, que a gente lançou na internet, né? Então você vai encontrar isso no Google Play. Veja aqui, né? Eu estou deixando destacado aqui, o valor é R$ 196, né? E você pode ter acesso pelo próprio Google Play mesmo, para clicar, né? Ele é um livro que vai te dar uma amostra gratuita, você vai ter a oportunidade de fazer aí uma avaliação do livro, né? Antes de comprar, né? Uma degustação do livro, isso é importante também, e o Google Play permite isso. Mas agora eu quero mostrar para vocês qual que é o grande lance do negócio. Você tem a opção de comprar com desconto no nosso site. Então, eu vou deixar no link do vídeo o nosso site para que você possa entrar com um cupom de desconto, que esse aqui é o nosso site. Você vai entrar aqui e vai falar sobre o lançamento do livro CTM aqui no alto, né? E vai ter a parte de livros, né? A aba de livros. E aqui embaixo também você pode colocar sobre o lançamento e adquirir o livro com condições muito especiais. Quais seriam essas condições?
nós temos aqui a condição de lançamento, né? Então, agora para os primeiros 60 dias, a gente está com um cupom de 15% de desconto para quem comprar o livro e digitar no nosso site apenas, né? Somente no nosso site, o CTM 15 off. Então, você tem a condição de comprar não só o livro com 15% de desconto, como também você vai ter acesso, né, pelo seu CPF, você se cadastra no nosso site e você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp, que é uma comunidade que estamos criando para a CTM, das pessoas que vão ter aí a condição de a gente conversar sobre esse assunto. Vai ter outros eventos, então quem tiver oportunidade vai estar sempre ligado com as novidades do setor. E também, um dos bônus que a gente está colocando é que você tem 30 dias, né, nesse grupo de WhatsApp para tirar suas dúvidas referente ao livro. Então, você vai dar uma estudada, vai conhecer o assunto, e você pode encaminhar suas dúvidas, que vai ter a nossa equipe pronta para poder atendê-los. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente e a gente fica à disposição aí. Vamos se falando, ok, pessoal? Boa sorte, bons negócios, bons voos. Até mais.